leitura do livro Pão Nosso, Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 10, Sentimentos Fraternos. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que eu vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Paulo 1 pela Tessalonicenses 4. Forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seus seguidores. Mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificadas estariam para sempre apagadas. Ainda hoje, com as manifestações do plano espiritual na renovação do mundo, a cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que se integrem no campo da fraternidade pura. Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio, em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifica a invasão da desarmonia nos institutos do bem, os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amar uns aos outros. Vamos fechar nossos olhos, acalmando nossos corações, esquecendo um pouquinho dos problemas, deixando o lado de fora e elevando nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo por estarmos aqui mais uma vez reunidos, para ouvirmos mais uma palestra edificante, agradecendo a espiritualidade dessa casa, que preparou todo esse ambiente para nos receber, pedindo a Jesus, nosso Mestre, que nos traga a sua paz, que ela esteja presente em cada coração aqui presente, e que os bons espíritos possam nos intuir, nos trazendo o entendimento necessário que for passado aqui hoje, contribuindo assim para nosso crescimento espiritual e moral. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a palestra é com o Sr. Paulo Roberto e o tema é Ciência e Religião. Meus amigos, meus irmãos, uma boa noite a todos. Boa noite. Hoje a gente tem um prazer renovado, de vir à casa de Zé de Menezes, porque ele é patrono aqui e ele é muito ligado à nossa instituição lá em Mendes, Centro Espírita Vicente de Paulo, e a mim particularmente. A gente deve muito a ele, a falange dele, por ocasião dos primeiros meses de nascimento da filha mais velha, que foi salva pela intervenção dele. E daí por diante a ligação foi cada vez maior. A gente fica até emocionado falando, lembrando.
segunda casa que a gente conhece Cleonice há muito tempo. A gente vem aqui há muito tempo, embora às vezes espaçadamente, né? Então eu fico feliz de estar aqui com vocês, tá? O item 8 do capítulo 1 fala da aliança da ciência com a religião. E isso, basicamente, está amparado na lei da reencarnação e na lei do progresso. Dois pontos básicos da nossa doutrina. Lei da reencarnação, como nós espíritas sabemos, é a oportunidade que nos é dada pelo Pai de, aos poucos, irmos aprendendo um pouco mais sobre as leis divinas. E a consequência disso é a lei do progresso, que é uma das leis naturais ou morais. Naturais, a gente sempre é bom lembrar, né? Não vamos confundir com as leis da natureza, que é outra coisa, porque as leis da natureza, elas estão dentro das leis morais, tá? Então, as leis morais ou naturais, uma delas é a lei do progresso, que por sua vez, ela existe em função de outra das leis naturais, que é a lei do trabalho. Cada um de nós deve diariamente agradecer a Jesus. Resolveu apitar aí. Tá? Atrapalha vocês, não? A mim não vai atrapalhar, não, tá? Então, a lei do progresso é uma consequência da lei do trabalho. Nenhuma das religiões que a gente conheceu e conhece, que foram dos nossos familiares antigos e tudo mais, não fala das leis naturais como a doutrina espírita, né? Porque quem fala em lei do trabalho, em termos de religião, só a doutrina espírita. Aí fora, quando a pessoa fala em lei do trabalho, está falando do trabalho material. E no livro dos Espíritos, a definição é bem clara. Ainda na sexta-feira a gente falava sobre isso. Segundo o livro dos Espíritos, Allan Kardec, trabalho é toda ocupação útil. Não é apenas o trabalho braçal, não é apenas o trabalho material. Se a gente pega um livro para estudar, para aprender um pouco mais sobre a doutrina, nós estamos trabalhando. Porque ao adquirirmos primeiro o conhecimento, a memorização de algo, isso, com o entendimento disso e com o passar do tempo, a gente continuando a estudar, a gente vai colocando em prática. E ao colocar em prática, nós desenvolvemos o intelecto. Então, qualquer ocupação útil, seja braçal, material, ou seja, espiritual, é trabalho. Definição dos espíritos através de Allan Kardec, né? Passa-se o tempo, aquele princípio inteligente que nós somos, emanados do Pai, fomos nos desenvolvendo, passando pelo mundo das rochas. Mineral. Mineral, pronto. Passando pelo reino mineral, depois passando pelo reino vegetal, depois passando pelo reino animal e finalmente no reino hominal. Naquela época, a mulher estava atrás até nisso, preparou o reino hominal. E não o reino humano, reino da humanidade. Então a gente já vai corrigindo, né, certas coisas dentro da doutrina espírita. E aí, temos a primeira encarnação como espíritos. Outro dia, eu estava assistindo a palestra lá no centro e a pessoa perguntou ao palestrante,
Mas nós já fomos então animais, quer dizer que nós já passamos, fomos um cachorro, fomos um papagaio, coisa qualquer. E com toda paciência e obrigação, ele respondeu, não, de forma alguma. O princípio inteligente, o nome está dizendo, inteligente, porque partiu da maior das inteligências possíveis, que a gente consegue nem imaginar, né? Que é Deus. E ele vai se desenvolvendo ao ponto de ir passando por esses reinos. A palavra chegou, né? Por esses reinos. E enquanto ele não se individualiza para se tornar um espírito, com a primeira encarnação, ele não pode, ninguém pode dizer que o cachorro tem um espírito. Não tem. Ele tem um espírito em formação. Há obras que vieram, aliás, do Oriente, mas já estão dentro da Espiritismo, que falam no espírito grupo. Talvez você já tenha lido alguma obra que fala no espírito grupo. É dos animais, por exemplo. Se você chega num aquário de peixinhos, né, e bate assim no vidro, pode reparar, a reação é a mesma. Para um lado ou para o outro, exatamente igual. Se bater 10 vezes ali, eles vão ter as mesmas reações. Isso é o espírito grupo. Eles não têm um raciocínio. À medida que vão evoluindo, se tornam cachorros, se tornam cavalos, se tornam elefantes. Aí diz uma entidade que a gente leu um livro há muito tempo atrás, mas olha, cuidado, eu achei engraçado no ocasião. Elefante, mas um elefante asiático, elefante africano não. Ele tem menos, o intelectozinho dele lá, escondidinho, é menor do que o asiático. O asiático pode ser ensinado, né, domado, né, como se faz com o cavalo, como se faz com outros animais. Então, não são espíritos ainda, são espíritos em formação. Quando eles chegam num ponto que a lei divina determina que eles sejam um espírito, eles vão ter a primeira encarnação. Aí seremos, como nós todos passamos, por aqueles homens e mulheres primitivos, bem primitivos, comendo carne crua e morando em caverna, mais animais do que homens praticamente, né? E então, a partir daí, nós vamos individualizando-nos cada vez mais, tornando-nos espíritos realmente inteligentes. E com essa inteligência, a gente vai superando as dificuldades, vai superando as dores, os sofrimentos. À medida que a gente vai se desenvolvendo intelectualmente, vai chegando o momento da gente entender melhor a lei divina, ou seja, a religião, ou seja, a moralização. Então, é o que está dito aqui no tema de hoje. A aliança da ciência com a religião. Tá? Religião, em termos espíritas, muitos de nós já não estão nem usando essa palavra mais quando se diz como é que é a doutrina espírita. Ela é uma doutrina que tem 3 conotações. Lembra do livro da Febre? Conotações. A gente nunca ouviu falar essa palavra. Entra para o espiritismo e começa a ouvir. São 3 aspectos. O aspecto científico, o aspecto filosófico, o aspecto religioso. Mas a gente, ultimamente, muita gente já tem mudado essa palavra religião para moral. Então, 3 aspectos. O científico, filosófico e o moral. Ou religioso, se você quiser manter. Porque a religião dá uma ideia de você ter um grupo sacerdotal, um corpo sacerdotal, você ter experiências, cultos, você ter eventos assim, como em outras religiões tem, né? Que a gente está procurando a palavra para não atingir, às vezes, uma pessoa ou outra que ainda está um pouco arraigada a esta ou aquela outra religião. Aqui a garganta não está boa, mas vamos lá. Aí, você não faz um casamento dentro da doutrina espírita. O casamento é espiritual. É quando você, com o corpo masculino, você com o corpo feminino, se encontram
e buscam uma melhoria conjunta, com um objetivo único, trocando experiências mútuas e bastante profundas quando o casamento é um casamento de amor, e não de conveniência, e não de sensações, etc. e tal. Amor. O amor, ele congrega, ele resume tudo e qualquer coisa que você imagine aqui na Terra. Ele congrega confiança, ele congrega a paz, ele congrega a justiça, tudo, a honestidade, a humildade. Poderíamos imaginar amar alguém sem confiar nesse alguém? Não. Poderíamos entender, confiar em alguém sem amar a esse alguém? Não. Então, amor, ele resume toda e qualquer situação do plano terrestre. Então, é bacana a gente estudar a doutrina, a gente é muito grato a essa doutrina, através de seus trabalhadores espirituais, porque eles mostram para a gente coisas que são tão simples, que muitas delas a gente, puxa, como é que eu não pensei nisso? Parece o Dr. Bezerra de Menezes, aqui ó, falando dele, né? O Dr. Bezerra de Menezes recebeu de um amigo, na Praça 15, lá no centro do Rio de Janeiro, um exemplar do Livro dos Espíritos. E ele, na época dos bondes, e naquela época dele eram os bondes puxados a burro, ele foi lendo aquele livro. Ele ainda ficou naquela dúvida assim, eu vou abrir, não vou ler. Ah, não é por isso que eu vou para o inferno, não. E olha que ele não era católico, nem ligado à religião católica, não. Ele nasceu nela, né, com a orientação dos pais, mas ele não frequentou a igreja católica, não. Mas fica alguma coisa, né? Ah, eu não vou para o inferno por isso, não. Abriu o livro e foi lendo. Na viagem, que naquela ocasião, acho que foi de 1 hora que tinha os livros, a biografia dele, né? Quando ele chegou, ele já tinha lido o livro inteiro. Olha a facilidade também dele ler, né? Talvez fosse a primeira edição do Livro dos Espíritos, e vocês sabem que a primeira edição do Livro dos Espíritos não tinha essas 1019 perguntas e respostas que tinha. A primeira edição só tinha 500 perguntas e respostas. Então, foi mais fácil para ele ler também do que 1019. Mas ele, quando chegou, ele disse, puxa vida, tudo que eu li aqui, eu já sabia. Eu não tinha lido obra, nem este livro, nem obra alguma sobre Espiritismo. Mas eu já sabia aquilo ali. Olha que espírito evoluído. Está aqui em nós. Vou dizer sobre nós não, porque ele não está aqui em cima não. Tem outras entidades aqui presentes. Ele não, ele tem coisas muitíssimo mais importantes. Imagine Jesus, a gente pede ajuda a Jesus, mas vocês acham que ele está aqui? Vocês acham que nós, com os nossos erros ainda, as nossas imperfeições, a gente consegue ter um pensamento que vai direto a Jesus? Por isso vai parar, primeiro, na mente e no coração dos nossos amigos espirituais, dos nossos protetores, de Maria de Nazaré, que segundo muitos estudiosos foi também um espírito, um espírito puro. Jesus era um espírito puro, perfeito. Alguns dizem que Maria também era. Eu não sei se era, evidentemente. Eu poderia até ter uma opinião, mas eu não tenho. Eu estou estudando, a gente tem que continuar a estudar sempre. Então, o que acontece? Ela, de qualquer maneira, assim como José, o carpinteiro, era considerado um homem muito justo lá na sociedade judaica da cidade onde eles moravam. Por isso eles foram escolhidos para serem os pais na matéria do corpo do Cristo que ia chegar. Estava sendo esperada há tanto tempo pelos judeus e através de quem? Por exemplo, poderia ser um espírito, uma pessoa altamente adoentada, corpo adoentado, ia passar para o corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus era material como o nosso. Se tiver alguém aqui que ainda acha que o corpo de Jesus era fluídico, como tem locais que ainda acham, mas minoria, né? Minoria mesmo, se fosse de 1 para 10, ainda acha que o corpo de Jesus não era igual ao nosso.
olha, se o corpo de Jesus não fosse material como a gente, ele não almoçava, ele não jantava, ele não dormia. E tudo aquilo que ele passou de sofrimento moral e físico era teatro, era mentira. E Jesus não agiria dessa forma conosco. Então ele sofreu sim, porque o corpo dele era de carne. Né? Aquele sangue que saiu ali era sangue mesmo. Bom, mas então eles foram escolhidos pelo plano espiritual maior para serem os veículos através do qual o corpo do Cristo planetário iria vir à Terra. E ele veio exatamente para quê? Para nos impulsionar, pessoal, para frente. Mas mesmo, porque o povo naquela época, se hoje nós ainda somos imperfeitos, imagina nós mesmos naquela ocasião, há mais de 2000 anos atrás. Imagina todos os povos da Terra como eram, semi-primitivos. Não eram mais primitivos, não comiam carne crua, não batiam nas senhoras com um pedaço de pau. Você lembra? Está nos livros de história isso aí, na pré-história. O homem era mais um macaco do que um homem. Para dominar a mulher, era pancada na cabeça. Aí arrastava pelos cabelos, todo mundo com o cabelo comprido, né? Para dentro das cavernas. Já tinha passado aquela época de Jesus. Porém, ainda eram muito primitivos, muito violentos. E não tinham condição de entender muita coisa. Mas Jesus teve de vir. Por que Jesus teria tido de vir há 2000 e poucos anos atrás? Alguém lembra assim de pronto? Vocês sabem, tenho certeza que vocês sabem, porque talvez a minha colocação não tenha sido tão boa. Porque, com a chegada dele aqui na Terra, começou a era de provas e de expiações que a gente está vivenciando até hoje. Ele veio para nos dar os instrumentos para a gente poder enfrentar, vivenciar tudo que a gente vivenciou esses anos todos. Olha o século passado, vou falar desse por enquanto. Olha o século passado. 2 grandes guerras mundiais. Olha aí o sofrimento. Sabe quantas pessoas faleceram só na Segunda Grande Guerra Mundial? 60 milhões. Só na Segunda. Na Primeira Guerra, não estou falando aqui. E nem nas outras mortes que acontecem aí pela violência, desnecessariamente. Olha só. Então, ele veio nos preparar, porque a gente ia passar falta de conhecimento. Então, a gente ia passar por falta de remédios, guerras, como se defender até de cataclismos. Hoje tem profissionais especializados, aparelhamento especializado, já há algum tempo, né? E não tinha nada no passado. Mas Jesus sabia que a gente teria que se desenvolver para enfrentar isso tudo e chegar agora às portas da era de regeneração. Chico Xavier, no livro Pinga Fogo, 2, se não me engano, fala que a era de regeneração vai começar em 2057. Há alguns outros espíritas que são estudiosos também, dizem que já até começou, em 2019, se não me engano. Então, quer que esteja prestes a começar, ou que já tenha começado, Jesus veio nos preparar para passar por isso tudo. Olha como esse Espírito é altamente, não podia deixar de ser, um Espírito que não tem como classificar a bondade dele, mas a bondade com sabedoria. A bondade como desejando que o próximo seja feliz. Não apenas passar alguma coisa. Passar alguma coisa requer que ele não vai sofrer nada. O professor chega na aula, comum aí de qualquer colégio, e passa a matéria. Fez a parte dele. Tomara que tenha sido com todo carinho também. Mas ele não vai sofrer nada se o aluno não aprender.
Jesus já sabia de antemão que ele ia sofrer e muito, mas veio a si mesmo. Ele que já tinha recebido, braços abertos, todos os habitantes que foram expulsos do paraíso, lembra lá do livro Gênesis, que é o primeiro da Bíblia, do jardim do Éden, comeu o fruto da árvore proibida, que a tradição religiosa diz que era uma maçã, o fruto era vermelho. Não sei porquê, porque na Gênesis não tem nada disso, não tem nada de maçã nem que era vermelho. É um simbolismo, o fruto que eles comeram, que era proibido, eram os erros que eles já sabiam que não podiam cometer e cometeram. E aí foram degradados, saíram de um dos planetas da constelação do sistema de Capela, melhor dizendo, e vieram para a Terra, que era um povo ainda bárbaro, bem bárbaro. E quem acudiu eles? Quem abriu os braços para eles? Jesus de Nazaré, que já era o governador do planeta naquela ocasião, porque ele é quem administrou a criação do nosso planeta Terra. Quando aquela nebulosa, quando aquela bola de fogo se desprendeu do Sol, Jesus estava administrando já isso. Aí depois foi o resfriamento do nosso planeta, depois foi a vida que veio da água para a terra firme, e Jesus administrando isso tudo, sabendo que ele ia ter que conviver, ajudar espíritos totalmente ainda atrasados. E quem não era atrasado foi os que vieram de Capela, de um dos planetas do sistema de Capela. Eram muito desenvolvidos intelectualmente, mas moralmente, lá para baixo. Então foram degradados, foram expulsos do jardim, de não sei o quê, do Éden, papapá. Está lá na Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Antigo Testamento. Olha a grandeza de Jesus, já naquela época, recebendo milhões de espíritos que vieram à Terra e se congregaram em 4 grandes grupos: o dos indo-europeus, o dos hebreus, o dos egípcios e dos hindus. Foram os 4 grandes grupos de capelinos que vieram e se congregaram aqui no nosso planeta para, com o congraçamento, o acasalamento com os habitantes autóctonos já daqui, que nasceram já aqui, provavelmente nós, foram trazendo a nós o desenvolvimento pela genética, né? Foram trazendo para nós condições de um conhecimento, de desenvolvimento intelectual. E quando a gente vai desenvolvendo o intelecto, estou voltando ao que eu falei há um pouco atrás aí, a gente vai abrindo condições de se moralizar. Enquanto o nosso intelecto é muito primitivo, como é que a gente vai entender o que é perdoar o próximo, amar o próximo, amar até o inimigo? Tanto tempo depois, Jesus não fez com que o pessoal do tempo dele, já não era tão primitivo, não entendessem e o crucificaram. E até hoje, quando se matam os outros aí, quando se tortura os outros aí, outras coisas mais, mostra que nós não entendemos, aí já tem 2000 e tantos anos. Imagina Jesus naquela época. Sofreu quando permitiu que viesse aqueles espíritos para cá, que aí ele tinha que gerenciar, administrar o que ia acontecer dali para diante. Sofreu quando ele veio à Terra para nos orientar por amor, trouxe a lei do amor e oposição a quê? A lei do ódio, a lei da ofensa maior, da raiva. Aí a Terra começou a mudar efetivamente. Então, nosso agradecimento a Jesus de Nazaré é imensurável, será eterno. E cada vez que vocês lerem alguma coisa no Espiritismo, lerem alguma coisa de outra filosofia, de outra religião que seja boa, produtiva, lembrem disso. Vocês estão lendo aquilo, vocês estão conseguindo ler, vocês estão conseguindo estar num país, seja o Brasil, seja aqui na América do Sul ou na Europa,
outro país jamais desenvolvido, onde a gente tem tanta coisa boa, coisas mais simples. A luz está aqui, olha aqui a filmagem, olha aqui o clima desse país, tem tanta coisa boa no nosso país de clima, né? Agora a gente está pegando, está vendo que a coisa também está vindo para cá, né? Problemas climáticos que havia muito lá fora, aqui não tinha. Quando tinha era coisa mínima. Mas acontece que nós viemos desses outros países também, tivemos reencarnações nesses outros países também. Tivemos ideias, culturas de outros países também, onde se fazia coisas que aqui não se fazia. De maldade, de guerras, de desonestidade homérica, que aqui não tinha. Então, nós fomos reencarnando em mais de um lugar, mais de um país, chegamos aqui no Brasil. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Não é isso que está no livro psicografado por Chico? Coração do mundo, pátria do Evangelho. Onde o coração do mundo já passou pelos hebreus, já passou pela França, aí Allan Kardec, lá na França. Da França foi para onde? Brasil. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Onde vocês acham que a treva, que o mal, que os espíritos atrasados iriam atrapalhar, atacar, tentar fazer o mal? Do coração do mundo, pátria do Evangelho. Que, aliás, não é, mas está caminhando para ser. Só que está na prova final, prova mais difícil. E aí nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso país. Que nunca teve tanta desagregação, nunca teve tanto eu contra você, e nordestino contra sulista, branco contra preto, pobre contra rico. Meu Deus do céu, todo mundo é brasileiro. E antes de ser brasileiro, é espírito. Tem um aqui que não seja espírito. Tem gente que ainda diz, a minha alma hoje está triste. Hoje meu espírito está para baixo. Não, é o contrário. O espírito é que tem você, o seu corpo. Não é você, corpo, que tem um espírito que está para baixo naquele dia. Não. Você, espírito, é que tem um corpo. Então, antes de sermos até brasileiros, somos espíritos. Filhos do mesmo Pai, que é Deus. O conceito do Pai. Parem para pensar. É sensacional. Quando que vocês viram em outras religiões anteriores ao cristianismo, esse conceito de Pai? É aquele que está acima de você, porque Ele te gerou, Ele te sustenta, Ele te encaminhou, etc. Mas Ele também, Ele sabe como te conduzir. Ele te ensina. Agora você vai usar o seu livre-arbítrio, se for para o lado de lá, paciência. Ou lá para baixo, paciência. Então, meus irmãos, deixa eu ver a hora aqui. Termina 8h30, né? Mais ou menos, né? Então, a gente está tendo, através dessas múltiplas reencarnações, onde já passamos por muitos países, linguagens diferentes, costumes, cultura diferente, e a gente está agora nesse país, está fadado, dependendo de nós, a ser o coração do mundo, pátria do Evangelho. Porque o Chico disse uma coisa também, que se nós tivéssemos, não foi o Chico, foi Emmanuel, os espíritos superiores através de Chico, se nós não tivéssemos evitado a esta altura a terceira grande guerra mundial, e essa terceira grande guerra mundial seria evidentemente atômica, né, nuclear, com a destruição em massa do planeta, milhões de mortes, né, não só na mesma hora, mas que ficariam adoentadas as pessoas e iam morrendo com o tempo, que a nossa situação de mundo de regeneração iria demorar mais 600 mil anos. Já pensaram? Quando a gente pode conseguir isso agora, segundo também o Chico,
em 2057, vamos, mais 1000 anos. Um século tem 100 anos, imagina mais 1000 anos a gente ficar ainda em provas e expiações por causa da gente. Porque a gente, ao invés de estudar o Evangelho, a gente decora, ou não quer saber dele. Tem uns 4, 5 anos atrás, teve uma pessoa que a gente conhece, que ela disse, não sei bem porquê, ele tem não vou dar dica não, apesar de não ser na cidade, mas as cidades são todas pertinhas aqui, né, uma da outra, ele tem um comércio, e conversando aí com ele, tá, até pediu para botar uns livros espíritas lá na livraria, na banca que tem lá, para doar. Quando a pessoa chegasse, ia comprar livro, aí via, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui é quanto? Ele daria o livro de presente. Uma maneira de contribuir para aquela pessoa, né? Ele disse para mim, aí eu perguntei a ele, você já leu o Evangelho? Eu, Paulo, eu nunca li a capa da Bíblia. Eu achei até difícil, porque mesmo as pessoas que não são cristãs, que não frequentam religiões, mas um dia tiveram uma Bíblia na mão, olharam, não gostaram, não entenderam, não tinham condições de entender, sei lá. Mas ele disse que ele nunca abriu. Olha que espírito que ainda está precisando de muitas provas, muitas expiações, para ele entender que isso aqui é um caminho, um dos instrumentos para a gente caminhar, para a gente se renovar. Porque se a gente ficar parado, vamos chegar onde? Se o progresso é dito sempre para frente, ninguém chega lá na frente, aí mata alguém, aí ele recuou. Não, ele não recuou não. Ele estava avançando. Aí ali adiante, se ele, por exemplo, matou alguém, é porque ele ainda era capaz de matar. Porque quem não é capaz de matar ninguém, não vai matar mais. Imagine Jesus não ajudando o próximo. É possível? Seria possível? Ah, mas você está falando de Jesus? Não, então vamos lá. Vamos lá, um apóstolo lá, daqueles, qualquer um deles, seria capaz de matar alguém ali? Quando Pedro tirou a espada para defender Jesus no Horto das Oliveiras, que ia ser preso para ser crucificado, o que Jesus falou? Quem não sabe, duvido. Pedro, embainha a tua espada, pois quem pela espada fere, pela espada morrerá. Aí tem um ditado que veio para os nossos tempos, pelo menos para a minha infância, e outros companheiros, né, que eu conheço, também disseram que na infância o ditado era um pouquinho diferente, só na palavra. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas o que está no Evangelho é a espada mesmo. Pedro tirou a espada, cortou até a orelha do servo do sumo sacerdote, né? Aí vocês que já abriram a Bíblia, já abriram o Evangelho, viram isso lá. Cortaram a orelha lá do sumo sacerdote. Aí o Jesus disse, Pedro, direto para ele, embainha a tua espada. Porque quem, pelo erro, quem erra, vai sofrer da mesma maneira. Lei de causa e efeito. Já Jesus falando em espiritismo naquela época lá. Mas Jesus o tempo inteiro, ele falou coisas que estão aqui no espiritismo que o pessoal está achando que é moderno. Não é moderno, Jesus já estava falando. O espiritismo, pessoal, vocês têm a satisfação de vocês estarem numa casa espírita, viu? E de estudarem. Se vocês depois refletirem que vocês estão estudando mesmo, passem a estudar mais, porque vocês vão ser mais felizes. Não tenham dúvida. Então, a pessoa que começar a praticar a leitura, que está insistindo em ler, vai se sentir melhor. E ela cada vez mais não vai praticar coisas erradas. Às vezes ela fez e vai deixando aos poucos de fazer isso aqui, aquilo ali. Claro que vai ser aos poucos. Ah, mas eu já estou com 80 anos, eu não vou mudar. Não vai. Tem gente que está entrando para o espiritismo aos 80 anos. Aí se ele falecer com 83, ele ganhou 3 anos de aprendizado.
ele fez 3 anos de amizade na terra e no plano espiritual, ou ele acha que ele entrou sem nenhuma sugestão dos amigos espirituais que ele tem? Eles não conseguiram colocá-lo antes dos 80 anos na doutrina, mas conseguiram colocar com 80, porque é a planta, é a sementeira para o futuro dele. Quanto mais cedo começar, mais ele vai retornar à terra, porque ele mesmo vai sentir. Se encarnou com 83, lá no plano espiritual, no nosso lar, alguma outra colônia semelhante, ele vai trocar aquelas ideias, ele vai ser orientado como nós todos somos, a cada reencarnação nossa, né? E lá ele vai querer voltar logo. Muitas vezes os benfeitores vão ter que segurar ele. Calma, rapaz, vai um pouquinho, você tem que aprender um pouco mais, depois você volta. Porque se vai precipitar, vai fazer bobagem. Tem os que não se precipitam e fazem bobagem, né? Aí o dia a dia mostra isso para a gente. Até às vezes, um trabalhador de qualquer filosofia, de qualquer religião, espírita mesmo, está possibilidade de errar. Olha o Valdo Vieira, não trabalhava com Chico Xavier, talvez alguns aqui não conheçam, né? Mas ele tem livros ainda da literatura espírita, porque era um jovem e estava começando a se desenvolver mediunicamente, espiritamente, com Chico. Fizeram uma viagem aos Estados Unidos para difundir o espiritismo. Contam que esse senhor lá apaixonou-se por uma pessoa, uma mulher, não sei se era nova, não era, saiu do espiritismo. E mais tarde, isso até pouco tempo, estava falando mal do Chico. Não que ele estivesse falando assim, ele não presta, não era desse ponto, ele não podia nem falar isso. Não, o Chico é um ingênuo, é um bobo. E ele fundou um caminho dele. Todo mundo lá de avental branco, ou sei lá, tudo branco. Eu sei porque eu vi o filme, né? Vi a reportagem, né? E falando mal do Chico. Quer dizer, aprendeu alguma coisa? Muito pouco, né? Quem teve junto ao Chico, viu todo o bem que o Chico fez, passou para os outros, e ele agindo, falar mal dessa pessoa, falar mal de qualquer um, ele já está errado. Do Chico, estou falando dele. Por que eu citei o nome dele? Porque ele é conhecido, isso que eu estou falando não é novidade, não. Com 18 anos já estava ouvindo saber, falar disso. Muita coisa, há muito tempo. Bom, vamos para a parte, chegando para a parte final, né? A união da ciência com a religião. Como eu falei, quando a gente desenvolve o intelecto, a gente vai entender melhor o que é a necessidade de se moralizar, de se modificar para melhor. Tá bom. Até pouco tempo, vamos botar aí, 20 anos, pela história é pouco tempo, todo o cientista, qualquer que fosse o ramo, ele era ateu, ele não acreditava em Deus. E ele falava contra o espiritismo em particular, contra a religião e contra o espiritismo em particular. O espiritismo veio ganhando terreno, né, no meio da sociedade. Então, o mundo espiritual deu um segundo avanço. O primeiro foi com Jesus, o segundo foi com Allan Kardec, cujo guia mesmo era Jesus. Está aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês podem procurar, agora se eu for procurar vai demorar para achar. Tem 2 mensagens do Espírito de Verdade, nome que Jesus tomou. Quando a gente aprendeu no passado o Espiritismo, ninguém sabia que era o Espírito da Verdade. Diziam que ele era o chefe da falange de espíritos avançados, iluminados, que veio junto com Jesus, porque Jesus precisou ser ajudado aqui na Terra. Tentaram matar Jesus 2 ou 3 vezes antes dele ser crucificado, pessoal. Está no Evangelho, que o pessoal
lá atrás não prestava atenção. Antes dele ser preso e crucificado, pelo menos 2 vezes tentaram matá-lo. Se ele não tivesse proteção espiritual, já tinha sido morto logo, até como jovem ainda, adolescente ainda. E o cristianismo teria sofrido um atraso para chegar à Terra, porque teria que haver uma nova reencarnação, uma nova preparação para ele vir à Terra. Então, a parte que a gente agora está vendo é que chegamos a um ponto que o nosso intelecto cresceu muito. A inteligência do homem terráqueo já está muito grande, como aqueles do planeta do sistema de Capela, que foram degradados para a Terra. Eram inteligentíssimos, cultíssimos, mas moral lá embaixo. Orgulhosos, vaidosos, desonestos, maus, etc. e tal. A Terra está assim. Um número, não sei se é a maior parte, né? Mas um número imenso de almas, de espíritos, que ainda pensam só no mal. Esses já estão sendo degradados. Eu sei que vocês aqui sabem, pelos estudos também. Estão saindo da Terra já há muito tempo, abrindo vaga para outros desses atrasados que ainda não estavam que pararam de reencarnar usando a lei do livre-arbítrio, o direito que eles tinham do livre-arbítrio. Só, segundo alguns estudos lá por o ano de 39, 40 do século passado, houve um decreto de que eles reencarnariam, ou divino, que eles teriam que reencarnar. E eles estão reencarnando desde então, cada vez mais em massa. Em massa. E a vida, então, no planeta e na Terra, está virando esse pandemônio que a gente está vivenciando. No nosso país, como eu falei, muito atacado, porque eles do mal, sabem que aqui nós acolhemos, como a exemplo do Cristo, acolhemos todo mundo de todo lugar. Ainda hoje estamos acolhendo. Ainda hoje estamos acolhendo, fugidos de outros países, né? Mas a confusão está imensa. A desonestidade, o orgulho, a vaidade, está aí em massa, prejudicando a nossa evolução. Então, esses que são ruins têm que sair. E eles estão saindo desde mais ou menos 1939, mais ou menos, pessoal. Eu não posso afirmar isso. E agora, estamos nos aproximando, mesmo que seja em 2057, isso não é nada perante a história. A gente está quase sem tempo mais de nos tratar, de nos aperfeiçoar, pessoal. Não percamos tempo. Vamos estudar mais a doutrina espírita, porque ela é o Evangelho de Jesus, com palavras mais modernas. Por isso que Jesus trouxe o Espiritismo como a terceira revelação divina. A primeira revelação veio por Moisés, a segunda veio por Jesus e a terceira veio pelo Espiritismo. Não foi por uma pessoa, reparem. Moisés trouxe a justiça, Jesus trouxe o amor, o Espiritismo trouxe a verdade. Ela está toda dentro, ele está todo dentro do Evangelho de Jesus. E aqui, como eu falei, a gente chegou na parte final, onde vou dar a prova, vou mostrar a prova material de que, com o aumento da inteligência do povo terrestre, a ciência começou aos poucos, e ainda está, né, a respeitar a religião, a respeitar a doutrina espírita, por exemplo. Aí eu vou perguntar a vocês têm visto documentários de televisão, livros, o estudo que a ciência está produzindo da cura pela prece, o que
que os que eram materialistas no passado falavam da prece? Coisa de bobo. E nós todos éramos bobos. Coisa de pessoas atrasadas, pessoas sem cultura, analfabeto. Era isso que a gente era xingado. Às vezes na moita, né? Que ninguém ia chegar para você assim, só a não ser no caso do outro, né? Mas na moita, por trás era coitado. Acredita em Deus, olha aí, ó, pensamento dele. Hoje, a ciência estuda a cura pela prece. Porque o pensamento é uma transmissão de energia, transmissão de magnetismo poderosíssimo que cura. E Jesus mostrou isso no seu Evangelho várias vezes. Também o estudo que a ciência está promovendo pelo passe magnético dentro da casa espírita e fora dela também. O passe magnético é uma transmissão de magnetismo, curador, por exemplo. Por que a gente toma passe na casa espírita? Porque a gente se sente bem. Muitos de nós entramos com dor de cabeça, com dor na coluna, uma outra dor qualquer e sai melhor, ou totalmente sem dor. Totalmente sem dor. Uma doença que possa estar sendo instalada no organismo daquela pessoa, com o passe, ela pode ser, primeiro, minorada, o sofrimento, a dor. E com a continuidade do passe, uma coisa superficial pode até passar, acabar. Mas, pelo menos, ela se sente melhor se não acabar. E ela pode procurar o médico da terra, que deve procurar, e o tratamento espiritual nas casas espíritas, que, pelo menos, a maioria tem tratamentos espirituais, até operações espirituais. Então, a ciência está estudando a cura pela prece e pelo passe magnético. Alguns de vocês aqui lembram do que é TCI ou TC? Eu vou ter que beber uma aguinha, não vai dar. Alguém lembra? TC ou TCI? Ninguém está lembrando. Ou, não. Cleonice sabe, ela está se segurando lá. Transcomunicação instrumental. TC ou TCI. Transcomunicação instrumental. O que é isso? Os cientistas, não sou eu, não é ela, não, nenhum de vocês, captando sons do plano espiritual. Mas já tem décadas que isso ocorre. Cientistas. Na Alemanha existe aquela famosa floresta negra, que tem as energias muito puras ali, virgens. E ele ia para lá, os cientistas iam para lá com gravadores, com sensores daquela época, hoje, aparelhamento muito mais avançado, que captavam sons, músicas, a dor da pessoa, gemidos, transcomunicação instrumental. Imagens apareceram na televisão, imagens, ou melhor, sons por um telefone daqueles antigos. Mas isso já vem do século passado, pessoal. Mas o Espiritismo já está falando nisso, pelo menos nos anos 90 do século passado, início desse século. Cientistas trabalhando. E experiência do quase morte, QM. Aí vocês sabem. Pessoa, às vezes, está em coma, sofreu um acidente, está em coma. Eles costumam contar, aqueles que retornam, outros desencarnam, está em coma, está ali, parte para o mundo espiritual. Aqueles que se recuperam, muitas vezes eles contam. Primeiro, muitos deles veem como um túnel, ele entrando num túnel
meio de roda-moinho, não sei o quê. Aqueles que voltam contam que viram esse túnel iluminado. Contam também que escutaram que estavam falando deles. Uma cama de hospital, está lá no coma, e tem pessoas lá, além dos médicos, parentes, amigos, né, foram visitar, e às vezes estão falando mal da pessoa. E ele está escutando. Porque nós sabemos que nós temos o perispírito, né? Aquele corpo espiritual, que Paulo apóstolo foi o primeiro a falar nisso, é entre o espírito e o corpo físico, chama-se perispírito, né? Quando ele tem coma, o perispírito dele saiu da matéria, por isso que ele está ali semi-inerte, praticamente inerte, mas está vivo, né? Mas enquanto o perispírito não for desligado do corpo físico, ele pode ouvir as coisas que estão acontecendo lá. E aí tem gente que ouve, fala mal, tomara que morra logo, tá? É um parente. E no velório é a mesma coisa. Vocês já viram como se comenta tudo dos velórios? Era para estar todo mundo concentrado, pedindo a Jesus para orientar aquele espírito que já deixou a matéria. Mas aqui vai uma coisa que a gente espírita esquece. Não deixou a matéria totalmente, não. Apesar dos filamentos, né, dos cordões fluídicos já terem sido cortados por espíritos com equipes especializadas, o espírito ainda está semi-ligado ao corpo, ele ainda está ali. O trabalho de desencarnação por completo ainda não terminou, não. E nós, espíritas, muitas vezes esquecemos disso. Então, também esses espíritos, só que esse já, para efeito de morte física, aconteceu, já estão mortos. Mas eles ainda estão escutando que o parente está falando dele. Já vai tarde, fez mal a muita gente, e às vezes não fez, né? O outro é que acha, né? É inimigo, não sei o quê. Então isso é experiência do quase morte, é daqueles que vão e voltam, né? Não é o caso dos que desencarnaram no velório, não. Outra coisa, materialização de espíritos. É possível que a livraria aqui do Fonte Viva tenha um livro chamado Fatos Espíritas. O autor é Sir William Crookes, era um sábio, um cientista inglês. Ele faleceu no início do século passado. E ele viveu, portanto, em 1800 e tanto. Nasceu e viveu uma parte da vida dele em 1800 e tanto. Ele era famoso na Inglaterra até, vamos dizer, 1920, mais ou menos, quando ele faleceu, não sei o ano exato. Era um homem superior à média da Inglaterra e do mundo, como pessoa e como cientista. Ele fazia a materialização da seguinte maneira. A médium era uma pessoa chamada Florence Cooks, e o espírito que eles utilizavam através dessa médium chamava-se Kate King. Então ela sentava numa cadeira, se não me engano, de ferro, algemada, ficava dentro de uma gaiola, a cadeira dentro de uma gaiola de ferro, como se fosse daqui até aqui a coluna, ela sentada aqui no meio, algemada. Como naquela época não era sessão espírita mesmo, tinha assistência ali de outros cientistas, de parentes, o William Crookes permitia. E aí acontecia, sabe o que, pessoal? Quando havia determinação espiritual da entidade, ele pegava não, o braço da entidade era colocada dentro de uma panela, de uma terrina qualquer, com parafina fervente. Parafina fervente. E ficava ali lá o tempo que ele dissesse que tinha que ficar, né? Quando tirava, tinha um molde do braço do perispírito. Gente, a pessoa estava, o médium estava ali trancado, trancado ali, com algema ainda por cima. Era um quarto, vamos dizer que fosse aqui,
não devia ser maior que isso aqui mesmo, não, na minha imaginação. Com testemunhas ali, pessoas, inclusive, além de cientistas, provavelmente tinha algum policial ali. Alguém tem dúvida que aquele braço ali era do perispírito? Daquele espírito? Esse homem foi respeitado até o último dia da vida dele na Terra. O livro chama-se Fatos Espíritas, para quem quiser adquirir. É muito antigo dentro da doutrina. E quem não ouviu falar, coisas recentes desse século, terapia de vivências passadas, TVP, que erroneamente muita gente andou chamando, até dentro de casa espírita, de regressão de memória. Eu sei que todo mundo aqui sabe, já ouviu falar e já assistiu aquele filme famoso, né, sobre reencarnação, que andou muito em moda. Lá em Mendes, nós colocamos 2 vezes, uma passou no centro, no domingo de manhã, e outra passou num colégio lá no centro de Mendes, também no domingo de manhã. Eu não sei se eu botei o nome aqui, eu acho que eu não botei. Então, a terapia, o termo correto, viu, pessoal, na ciência, né? Não adianta a gente inventar termos. Terapia de vivências passadas, não é nem de vidas, quer dizer a mesma coisa, mas não é. Termo é vivências, terapia de vivências passadas, TVP. Olha a ciência, como o cientista inglês, o William Crookes, era a ciência entrando, respeitando a doutrina do Espírito. Essa foi do nosso tempo, TVP. Outro, havia um consultor da ONU, que era professor também da Universidade de Jaipur, na Índia, chamado Dr. Banerjee. Consultor lá da ONU de parapsicologia e era diretor lá dessa universidade na Índia. Na década de 70, 80, assim, ele tinha mais de 2.000 casos arquivados, experienciados, comprovados e arquivados. Olha a ciência trabalhando, aceitando o espiritismo. E nos dias atuais também, já há vários anos, teses e estudos em universidades famosas, inclusive no Brasil, lá em São Paulo. Teses sobre o espiritismo. Então isso aqui eu coloquei, relacionei para provar o que o Evangelho segundo o Espiritismo estava dizendo para a gente. A união da ciência com a religião. Eles estão cada vez mais estudando o que o Espiritismo aponta, mostra. E tem um detalhe, pessoal, é muito importante a gente guardar e se orgulhar no bom sentido dessa palavra. Não gosto dessa palavra, porque orgulho que é? Não é algo que a gente tem que vencer, mas todo mundo diz, estou orgulhoso do meu filho que passou na faculdade. Estou orgulhoso, não tem que ter orgulho, tem que estar satisfeito. Satisfeito que ele passou, mas não por orgulho. Orgulho é para ser vencido, deixado de lado. Mas a gente usa várias palavras aí, né? Outra para vocês, quem vai fazer prova aí, os mais jovens, fazer as provas aí de curso, né? Discussão. Mas eu não vou explicar agora, que vai demorar mais, eu preciso correr agora aqui. Discussão, dá uma discussão danada sobre isso, sobre ela. Mas eu ia dizendo que a ciência, ela estuda todos os fenômenos espíritos que ela quer estudar. E dá outro nome. Mas ela não disse que um deles estava errado. Nenhum sequer dos fenômenos espíritas estudados pela ciência foram dados como sendo embuste, como sendo falcatrua, mentira. Eles dão um outro nome, um nome científico, moderno. Mas eles não desmentem. Tá? Isso é muito bom para a gente guardar. E
eu poderia falar com vocês, o tempo não vai deixar, mostrar que vários dos princípios dos princípios básicos da doutrina espírita estavam no Evangelho. Por isso que eu falo que toda a doutrina espírita está dentro do Evangelho de Jesus. Então vamos estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Foi assim que eu comecei a aprender espiritismo, estudando o Evangelho. Mas quem podia ensinar sabia, à luz da doutrina espírita. E realmente agora, para a gente terminar, Emmanuel, na sua imensa obra, através de Chico Xavier, nos disse claramente que a medicina era uma bênção divina. Uma bênção que Deus concedeu à humanidade. Então, não era para as pessoas, como acontecia lá atrás, na minha mocidade, que se os cientistas zombavam, eram contra a religiosidade, havia alguns religiosos que também falavam contra a ciência. As duas existem por uma coisa só, que é o progresso da humanidade. Vieram de Deus e com um único objetivo. Aí ficavam uma contra a outra. Agora cada vez mais foi mudando. Então, Emmanuel aqui já dizia, a medicina é uma bênção divina que nos foi concedida. E aqui, Paulo de Tarso, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, para vocês poderem ver, 13, versículos 1 a 13 também, ele explicou, reticência, né, que é grande o texto, por ora, as três maiores virtudes são a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior delas é a caridade. O que é a caridade em doutrina espírita? É o amor quando colocado em movimentação. Porque ninguém pega o amor, ninguém vê o amor, não pesa o amor. Agora, você vê, pode pegar uma cesta básica que está sendo dada a uma pessoa carente. Aí é caridade. Então, caridade é quando o amor é colocado em movimento, em ação. Uma atitude que você vê. Aí é caridade. Se você pegar uma cesta básica, porque você trabalha na prefeitura, houve uma enchente ali naquele bairro, e o chefe lá mandou você entregar uma cesta básica, você chega lá todo chateado, sujo de lama, subiu o morro, jogou aquela cesta básica lá de qualquer maneira, você deu a cesta básica para aquela família, mas você não prestou caridade. Agora, se você saiu da sua casa, subiu o mesmo morro, se sujou, chegou lá com todo carinho, com toda humildade, que caridade só pode ser feita com humildade, e entrega aquilo para a pessoa, não precisa se ajoelhar, como eu vi uma vez o cara fazer na minha frente. Tive que rir. A gente não, o Espiritismo não faz teatro. O Espiritismo é ação no amor. Olha Jesus, olha os apóstolos, olha Paulo de Tarso, olha Chico Xavier. Então, você chega lá, se sujou, toda molhada ou molhado, e entregou aquela roupa, entregou aquela cesta básica com carinho, com humildade. Você não chegou lá, toma isso aqui, pega logo aqui, tá, isso aqui, joga lá no chão, no divã lá. Isso não foi caridade. Eu estou falando de caridade. Então, tanto Emmanuel falando da medicina como uma coisa divina, como Paulo de Tarso dizendo que todas as virtudes são boas. O texto aqui é grande. Todas as virtudes são coisas boas, evidentemente. Agora, a melhor de todas é a caridade. Para encerrar, vou apenas dizer o seguinte: há algumas traduções modernas que pegaram esse texto do Paulo de Tarso aos Coríntios, tiraram a palavra caridade e colocaram a palavra amor. Eu não vou citar o nome da religião, principalmente uma religião, qual foi, acho que tem mais de uma que foi atrás, só
que ele está equivocado. Caridade é só quando o amor é colocado em movimento. Citar o amor não é amar ninguém. Tem que mostrar que está amando. Muito obrigado. Essa casa é maravilhosa. A gente fala aqui como se estivesse dentro de casa ou no nosso centro lá, que a gente está acostumado demais, né? Tem que estar. Mas é maravilhoso estar aqui com vocês, tá bom? E vocês vão tocar agora, não vão? Por que você não toca aquela música de homenagem a... Vocês conhecem ela, doutor Bezerra? Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor. Não? Tira essa, né? Um hino do doutor Bezerra de Menezes. Alguém aqui conhece? Peronista conhece? Entendeu? Muito obrigado, gente. Eles vão tocar, depois você faz a prece. Descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Dona Celina Pinto, autora da música. Quanta luz. Lá do Rio. Você pode fazer a prece. Posso? Agora eu vou dizer para você, não vou fazer porque a voz não vai deixar. Mas eu ia cantar essa música e o hino para ele. Ia te pegar, viu? Você não esperava. Mas não dá porque a garganta não estava ruim. Mestre querido, Jesus de Nazaré, a gente está terminando esse congraçamento tão gostoso, tão amigo, alicerçado nos trabalhadores da tua seara que aqui estão e que sempre estão nesta casa bendita, amiga, que nos recebe a todos de uma forma tão boa. Nós te agradecemos pela oportunidade que estamos mais uma vez recebendo do teu coração, mas nós nunca esquecemos de pedir por esta casa que abriga tantas pessoas, que ela possa continuar recebendo no íntimo de seus dirigentes, seus colaboradores e frequentadores, as forças necessárias para ajudar o próximo, para repartir com esse próximo aquilo que eles mais precisam, quer seja o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da verdade, quer seja a alimentação, o vestuário, o remédio. Que aqui, nesse exato local,
teu amor se expanda por toda a cidade de Barra do Piraí. Deste exato local, possa a tua luz, Jesus, despertar os irmãos que ainda estão vivendo apenas pela matéria, para a matéria. Que eles possam compreender que um dia vieram do plano espiritual, o plano da verdade, a verdadeira pátria de cada um de nós. Aqui chegamos para aprender a conscientizar as virtudes que precisamos ainda aprender mais. Quando um dia deixarmos aqui esse plano, nós estaremos mais leves, porque deixamos os enganos, deixamos os erros e voltamos à pátria espiritual com mais vontade de ajudar o próximo, de amar o próximo. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, o patrono da casa, incentive, proteja e fortaleça a cada um de vocês presentes ou que no dia de hoje se encontram à distância. Muita paz. E desculpe, viu, porque a voz... Obrigado, eu que agradeço, tá? Vamos aos recados da casa essa semana. Tem aqui um edital de convocação, 1º de 2026. Edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. A presidente do Centro Espírita Fonte Viva, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os associados efetivos em pleno gozo dos seus direitos para participarem da Assembleia Geral Ordinária e da Assembleia Geral Extraordinária, que se realizarão no dia 8 de fevereiro de 2026, domingo, às 17 horas, na sede do centro, situado aqui na rua 21 191. As assembleias ocorrerão de forma presencial, em sequência, obedecendo a seguinte ordem do dia. Assembleia Geral Ordinária, 1. Apresentação e apreciação do relatório da diretoria referente ao exercício de 2025. 2. Discussão e votação das contas do exercício de 2025, acompanhadas nos balancetes e balanço anual. E Assembleia Geral Extraordinária, 1. Discussão e votação das propostas de alteração do Estatuto Social Centro Espírita Fonte Viva. 2. Deliberação sobre outros assuntos de natureza estatutária que se fizerem necessários. Nos termos do Estatuto, a Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a maioria absoluta dos associados com direito a voto. E em segunda convocação, 30 minutos após, com qualquer número de associados presentes. Tá? Daí, 23 de janeiro de 2026, Cleonice Alves Cunha, presidente do Centro Espírita. Então, vamos informar sobre, tem QR Code ali, tá? Quem quiser escanear vai ter acesso ao WhatsApp do Centro Espírita Fonte Viva e ali tem várias informações da semana, das programações. Tá? Então, nossa segunda-feira, tá? A casa oferece o atendimento fraterno, que é feito pela Maria Lúcia e por mim. Quem tiver interesse é só colocar o nome no caderninho ali na frente, que a gente vai chamando, tá? Deixa o nome, o telefone. O atendimento é de 14 às 16 horas.
Terça-feira nós temos a palestra e junto a evangelização infantil. Tá? Quem tiver criança pode trazer, enquanto os pais ficam aqui, os avós, os tios, as crianças ficam lá aprendendo também sobre Jesus. E em seguida nós temos passos mediúnicos. O horário é 19h30 às 21h. Quarta-feira temos o estudo da mediunidade. O estudo é aberto para todos que quiserem vir, tá? Serão muito bem-vindos. O horário é 19h30 às 21h. Quinta-feira é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Quem quiser também, 19h30 às 21h. Sexta-feira é aberto somente para aqueles que estão em tratamento espiritual. Hoje eles vão tomar o passe, vocês vão tomar o passe e o médium vai ver se há necessidade de voltar terça-feira para fazer um tratamento espiritual. Se tiver, o horário é a partir das 18h30. Deve chegar aqui às 18h30, tá? E não atrasar. Sábado tem o estudo da mocidade espírita, presidido pelo Natan. E também fazemos um convite aos jovens, né, que vocês conheçam, para virem para cá para estudar também, porque é muito importante. O horário é de 15 às 16h30. A nossa biblioteca está passando por uma reforma, tá? Como vocês podem ver. Está sendo tudo digitalizado, vai ficar tudo muito mais fácil depois para poder quem quiser procurar por um livro. Então, no momento, ela não está disponível, mas em breve já vai estar disponível. Tá? Bom, quanto ao uso das vestimentas, todos, né, já sabem, agora a gente está no verão, vamos vir com uma roupinha mais fechada, né? Respeitando aqui a casa. Semana que vem já é fevereiro, dia 3. O tema vai ser a nova era do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, itens 9 a 11. O palestrante vai ser o Roberto. Quem vai presidir vai ser a Lúcia. Quem vai evangelizar sou eu. Então, estão dados os recados, tá? Agora pedir que continuem em silêncio para darmos início à segunda parte. Obrigada.